Olá, pessoal. Iremos começar a nossa aula de Sociologia e o conteúdo abordado é a formação da globalização econômica. E nós iremos começar o nosso conteúdo com a temática a integração e a interdependência do mundo pós-guerra. A globalização econômica, ela pode ser compreendida como um sinônimo de integração e de interdependência. A integração, ela significa o aumento das ligações econômicas, sociais, políticas e culturais entre os países. E ela envolve também a eliminação gradual de restrições impostas à circulação de dinheiro, mercadorias, serviços e pessoas entre nações. Já a interdependência, ela significa o reconhecimento de que os acontecimentos econômicos, políticos, sociais e ambientais de um país, eles afetam a realidade dos demais. Então, para a gente entender melhor por que isso ocorre, a gente primeiro vai tentar entender como começou a globalização num contexto histórico. E aqui eu trago para vocês a ideia do geógrafo brasileiro Milton Santos, onde ele vai dizer que a globalização, ela acontece desde a colonização decorrente das grandes navegações. E a partir do século XVI deram início à internacionalização ou à mundialização da economia. Já para outras correntes de analistas, como o sociólogo brasileiro Octávio Ianni, ele diz já que a globalização só vem surgir logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, assim como ocorreu a Grande Guerra, que foi de 1914 a 1918, os principais motivos que também levaram à Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, foram as questões econômicas. Os estragos causados por esses dois conflitos, em questão de território europeu, fortaleceram a economia dos Estados Unidos da América. Isso porque esse país ele não foi palco de conflitos e também teve o seu parque industrial totalmente preservado. Ao contrário do que houve em alguns países da Europa, que precisou se reestruturar produtivamente, industrialmente, quase do zero. Então, diferente dos acordos posteriores à Grande Guerra, após a Segunda Guerra Mundial, era preciso que, de modo simultâneo, a paz e a prosperidade, que acontecesse a paz e a prosperidade econômica. E para que isso ocorresse, representantes de quase todas as economias do mundo, que foram liderados aí pelos Estados Unidos e a Grã-Bretanha, participaram de uma conferência histórica. Essa conferência histórica foi realizada em Washington, isso em 1944. E nesse evento foram estabelecidos os acordos de Bretton Woods. E esses acordos, eles determinaram o seguinte: a liberação gradual do comércio internacional e também o estabelecimento de regras para a circulação internacional de dinheiro, a adoção do dólar como moeda universal, a liderança política e econômica dos Estados Unidos, que foram, a partir de então, o estopim para o início do processo, de fato, da globalização econômica. E entre as decisões dos participantes de Bretton Woods, também está a criação de 3 importantes instituições internacionais, entre elas o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, ou simplesmente Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, e o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, a GATT. As duas primeiras instituições, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, eles tornaram-se responsáveis pela organização da circulação internacional de dinheiro. E o GATT constituiu a base da Organização Mundial do Comércio, criada em 1995.
Agora nós iremos abordar sobre o tema falando sobre a dominação econômica mundial dos Estados Unidos. Os acordos de Bretton Woods consolidaram a centralização dos Estados Unidos na economia capitalista. Seu único rival, economicamente, isso, a partir de 1955, era a União Soviética. O domínio estadunidense ele materializou-se na adoção do dólar como moeda internacional e também como padrão para todas as trocas financeiras globais. Antes do acordo do Bretton Woods, o ouro ele era o parâmetro para determinar o valor das moedas e também das mercadorias. Uma onça de ouro correspondia a 35 dólares. Aí no ano de 1944, o Tesouro dos Estados Unidos comprometeu-se a trocar imediatamente. Então, o ouro por dólares, segundo a paridade até então utilizada. Até atualmente, a gente vê o dólar como uma moeda universal. Com isso, o dólar ele foi escolhido como a moeda comum das nações capitalistas e passou a ser a referência do intercâmbio internacional desde 1944. Então, se um país quiser comprar, vender mercadoria, ele tem que ser calculado aí em dólar, por isso que é considerada aí a moeda universal. Com base nisso, todos os países capitalistas, eles passaram a estabelecer os valores de suas moedas nacionais em relação ao dólar. Entre outras palavras, para saber o valor de cada moeda nacional, é necessário verificar quantos dólares o país ele tem guardado em suas reservas monetárias. Aí, dessa forma, estabelece um câmbio flutuante, o que significa que o valor de troca de cada moeda nacional, por exemplo, o real, ele varia, ou seja, flutua conforme a oferta e a procura por dólares no mercado financeiro brasileiro. Aí uma perda de dólar muito rápida ou repentina de determinada economia, ela desequilibra as contas nacionais. Então, as ideias vinculadas ao plano Marshall, do período aí da Guerra Fria, eram de ajudar os países destruídos pelo conflito. Então, fazer frente ao avanço da influência soviética e ainda receber juros, ou seja, empréstimos concedidos. O resultado dos investimentos e dos esforços estadunidenses para reconstruir o capitalismo da França, da Itália, Grã-Bretanha e Alemanha era bem visível. No período de 1950 e 1960, índices de crescimentos econômicos nunca antes vistos na história puderam ser organizados na Europa Ocidental. Então, média de 5% ao ano. E no Japão, 10% ao ano. Então, essa política financeira contribui para que os Estados Unidos ele consolidasse o papel, como papel da potência mundial e, desde então, controlasse o funcionamento da economia global. Os estadunidenses eles puderam desfrutar dos privilégios obtidos pela condição de fornecedores da principal moeda internacional e no contexto da Guerra Fria. As questões econômicas estavam relacionadas de maneira direta às questões militares. Europeus e japoneses contavam com a proteção dos estadunidenses contra a ameaça de invasão soviética. Aí, nesse contexto, considerável, o poder econômico dos Estados Unidos naquela época estava associado, de fato, ao seu poder militar, que era uma garantia ao outro, um financiava o outro. Mas no início dos anos de 1970, a economia dos Estados Unidos ela começou a apresentar uma série de dificuldades, que foi gerada principalmente pela estagnação e pelos déficits. Esses déficits crescentes em sua balança de pagamento. O governo estadunidense, ele promoveu, então, certas reformas financeiras que repercutiram de maneira profunda na economia mundial das décadas seguintes.
Compreendê-las, né, é fundamental para a gente tentar entender também o significado da globalização e também da atual estabilidade econômica. Então, a gente vai tentar entender um pouquinho essa instabilidade que aconteceu no período de 1970 nos Estados Unidos e como interferiu, né, na questão econômica de outros países. Então, para tentar, né, se organizar, se estabelecer, devido a esses déficits que vieram ocorrer em 1970, houve aí a quebra do acordo de Bretton Woods, onde, em 1971, o presidente dos Estados Unidos, que era o Richard Nixon, ele promoveu uma ação unilateral que, né, desconsiderou os acordos de Bretton Woods. E para resolver suas dificuldades, né, esse governo ele desvalorizou o dólar e acabou com a vinculação de sua moeda ao ouro. Além disso, foi estabelecida uma taxa adicional, que era de 10% sobre os produtos estrangeiros importados. Com essas medidas protecionistas, os Estados Unidos combateram diretamente a concorrência comercial das mercadorias de japoneses e europeus. Os fabricantes estadunidenses eles obtiveram, assim, vantagens significativas, né, na disputa pelo mercado interno com os estrangeiros. Já os aliados dos Estados Unidos, eles começaram a protestar contra essas medidas unilaterais tomadas pelo presidente Nixon. Em dezembro de 1971, no entanto, né, eles acabaram por concordar com essas políticas e essas mudanças, até porque eles dependiam, né, dos recursos e também da proteção militar desse país. Aí, nesse momento em diante, todas as moedas elas passaram a depender da lei da oferta e da procura. A mesma lei que se aplica também a qualquer mercadoria ou serviço, né, que os consumidores eles desejam adquirir. Agora nós iremos entrar no tópico falando sobre as causas do atual cenário econômico global, né? Então, a globalização econômica, pelo que a gente viu, já dá para entender, né, que tem a ver com a integração combinado com a interdependência das economias do mundo. Em outras palavras, né, o que acontece em um país, em especial, considerando a importância econômica dos Estados Unidos e o seu poderio financeiro, né, muito provavelmente também irá afetar outros lugares. Então, a interdependência econômica entre os países capitalistas, ela começou logo após o fim da Segunda Guerra Mundial e foi acentuada por um conjunto de acontecimentos na década de 1970. Que são esses acontecimentos? Primeiro, as mudanças decisivas ocorridas no sistema de produção de mercadorias em função da crise do Fordismo e da sua substituição pelo Toyotismo. Os choques do petróleo ocorridos nos anos de 1973 e 1979, a desvalorização do dólar estadunidense que ocorreu em 1970 e, por último, a desregulamentação da circulação de dinheiro pelo mundo, que se tornou uma espécie de mercadoria como outra qualquer. Moedas podem ser compradas livremente pelos mercados, isto é, pelas praças financeiras ao redor do mundo, comandadas pelas grandes empresas de investimentos e especulação financeiras. Então, a partir dessas alterações, né, todas as moedas, de fato, elas passaram a depender da lei da oferta e da procura, né, como a gente tinha falado anteriormente, que é a mesma lei que se aplica também à mercadoria e ao serviço que os consumidores eles desejam adquirir. Então, um produto ele pode sofrer variações em seu preço de acordo com dois fatores combinados, que é a oferta e a procura. Exemplo, né? Se a oferta do produto for pequena, mas a procura for muito grande, a tendência é ao aumento do preço do produto. E em caso contrário, né? Isto é, se a grande oferta
a grande oferta, mas demanda pequena, então haverá queda no preço, né? Então, com a moeda, passou a ocorrer também dessa mesma forma. Então, antes das decisões do presidente Nixon, os países eles procuravam de fato manter as moedas em valores estáveis e também fixos, em relação ao dólar, né? Só que a partir de 1971, as moedas flutuaram, isto é, né? Variaram de acordo com a lei da oferta e da procura. Aí, nesse contexto, os países eles passaram a disputar entre si os dólares disponíveis no mundo para poder controlar o valor de sua moeda, né? Além disso, os petrodólares e os eurodólares poderiam também financiar produção industrial ou agrícola e econômica. Para facilitar, né, a entrada e saída dos dólares, os países eles eliminaram os controles e as regras que limitavam a circulação de dinheiro pelas suas fronteiras, que aí deu o nome de 10 regulamentação financeira. Então, concedendo maior liberdade ao capital, seria possível evitar o colapso das economias nacionais, que já enfrentavam sérios problemas, isso nos anos de 1970, né? Que se somavam àquelas derivadas do choque dos preços do petróleo. E um desses problemas era a necessidade de financiar os crescentes déficits públicos. Para atrair dólares, os governos nacionais eles ofereceram taxas de juros mais vantajosas aos investidores. Em resultado disso, os operadores financeiros eles tiveram oportunidades de ganho como nunca antes. E as principais moedas nacionais se tornaram objeto de um intenso interesse especulativo de investidores situados em qualquer parte do mundo. A disputa, né, por esse dinheiro, ele gerou aí um aumento da interdependência das economias mundiais. E essa interdependência que significou basicamente que as políticas econômicas de cada país, né, isto é, as decisões tomadas no âmbito de um Estado nacional, subsidiar sua agricultura, por exemplo, exerceriam impactos significativos sobre o bem-estar econômico de outros. Então, a partir daí é possível entender a crise, por exemplo, que aconteceu em 2008. A desregulamentação do mercado financeiro permitiu que uma série de manobras arriscadas e desprotegidas elas fossem articuladas no sistema imobiliário dos Estados Unidos. Aí, aliadas a essa manipulação dos números e aos altos salários dos agentes do mercado financeiro, essas manobras elas inflaram uma bolha especulativa que estourou em 2008. Como havia recursos financeiros globais aplicados no sistema imobiliário estadunidense, então a crise ela se alastrou pelo mundo todo instantaneamente. E para encerrar aqui nosso conteúdo, deixo um desafio para vocês. O desafio tem exatamente relação com a questão da integração e da interdependência, que a gente citou o tempo todo aqui falando sobre a globalização. Então, a interdependência, a gente sabe que ela está presente em diversas relações, né? Não só na relação econômica, global, mas também em relação aos pais, por exemplo, entre os seus filhos. Além disso, também, né, a dependência mútua entre empresa e também funcionário, né? Porque a empresa ela precisa do trabalhador e o trabalhador precisa do salário. Né? Então, uma coisa está relacionada à outra. Aí, o que é que vocês irão fazer? Vocês vão criar um vídeo onde vocês irão identificar situações no cotidiano de vocês, né? Que tem essa situação de interdependência. Aí irão gravar esse vídeo. Aí, quando vocês terminarem de gravar o vídeo, vocês irão postar nas redes sociais, marquem a escola.
me marquem a coordenadora Mariana. E aqui são as atividades sobre o conteúdo, né? Do módulo do caderno de atividade para vocês fazerem. Não deixem de fazer, que aí é uma forma de revisar o assunto, de assimilar melhor, né? Mas aí é uma observação, não precisa tirar foto e enviar para mim, certo? Eu vou estar aguardando o retorno dos desafios, das pesquisas e das tarefas que eu vou estar passando sempre ao término da explicação do conteúdo. As atividades do módulo e caderno de atividade, vocês vão fazendo e retornando nas aulas presenciais, eu irei, né, fazer esse controle, pedir para vocês levarem para a escola um dia, um momento específico para estar fazendo esse acompanhamento de quem realmente, né, está tendo essa prática, está respondendo como uma forma aí de assimilar melhor as informações que vocês estão adquirindo. Então, até os próximos vídeos.